Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que fazem parte das minhas redes sociais, em especial você que está inscrito no meu canal de YouTube, você que vai se inscrever. De início, eu já peço para você deixar o seu joinha, assistir esse vídeo até o final, fazer seu comentário, assinar o sininho de notificação para que você possa receber novos conteúdos genuínos da parte de Deus que são colocados nesse canal. Meu amigo, minha amiga, é de grande importância para mim e para a obra de Deus você se inscrever nesse canal. Por isso eu peço, se inscreva no canal, convide mais um amigo e eu vou ficar muito feliz. No final do vídeo, vou deixar o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, para você que precisa de uma palavra de orientação bíblica, para você que precisa de uma oração. E o título desse vídeo hoje é: o amor de Deus é maior que o pecado que você cometeu. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, examine cada versículo, cada texto bíblico e cada palavra que vai ser citada através desse vídeo. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Eu estou gravando esse vídeo porque ultimamente eu tenho me deparado com muitas pessoas, jovens, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, pessoas que estão decepcionadas com a vida, que já não tem mais nenhuma esperança para viver ou para caminhar na presença de Deus, pelo erro que cometeu, pela uma recaída, pela uma falha e até mesmo pelo ensinamento que lhe passaram, ou seja, que fizeram acreditar, um ensinamento que é totalmente ao contrário do amor de Deus e dos ensinamentos de Cristo. Então eu venho aqui para dizer para você que está vivendo essa vida de depressão, até mesmo tentando tirar a sua vida, desistir de caminhar com Deus. Eu quero dizer que você não pode perder a credibilidade de acreditar que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e que Ele prova o seu amor para conosco, e que o amor de Deus é maior do que o erro que você cometeu. E por isso convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de João 3,16, aonde a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prezados e amados, queridos e amados irmãos e irmãs que fazem parte das minhas redes sociais, e a todos vocês de diferentes credos ou religião que vão assistir esse vídeo. A Bíblia diz que o Deus Criador dos céus e da terra, em Gênesis 1:31, se não me falha a memória, diz que tudo que Ele fez era perfeito, era bom para se viver. Mas a Bíblia relata que Deus deixou o livre hábito, o poder da escolha, e o próprio Deus nos deu, ou seja, orientou o próprio Adão e Eva como eles deveriam trilhar caminhos retos na presença de Deus. Mas em Gênesis capítulo de número 3, a seguir, a Bíblia vai mostrar que o livre hábito, ou seja, o poder da escolha, Eva e Adão tomaram as suas decisões
em desobedecer a Deus, os ensinamentos do próprio Deus. E aí a Bíblia diz que de uma vez que a perfeição de Deus foi tocada, a santidade de Deus pelo pecado, o homem perdeu o livre acesso a Deus, a mulher, a humanidade. Eu quero ler um versículo da Bíblia, aqui no livro de Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 12, a Bíblia diz que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos se tornaram pecadores. Então, meus queridos irmãos, aqui está a palavra de Deus representando o que aconteceu desde o princípio até os nossos dias. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, diz que todos pecaram e destruídos estavam da glória de Deus. Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 23, a Bíblia diz que porque o salário do pecado é a morte. Então, diante desses textos bíblicos, verdadeiramente, a nossa vida, ela estava sem nenhuma esperança e distante da presença de Deus. Mas como eu estou com a Bíblia Sagrada, e se você tiver uma Bíblia Sagrada aí, aconselho que você leia e veja Isaías, capítulo de número 9, e o versículo de número 2, onde a Bíblia diz que o povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aqui a Bíblia está falando de mim, está falando de você, está falando da humanidade. Quando nós já não tínhamos mais nenhuma saída, quando nós estávamos sentados nas trevas, na sombra e na região da morte, brilhou para nós uma esperança, uma luz. E essa luz, ela está falando de Mateus, de João, capítulo de número 3, do versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Por isso, não desista da sua caminhada. Acredite que o amor de Deus é maior do que o pecado que você cometeu, do que a recaída que você teve, do que aquilo que você fez. E a partir daí, que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para tomar as nossas dores, os nossos pecados, surgiu para nós uma oportunidade, ou seja, o livre hábito, o direito à escolha apareceu mais uma vez na nossa vida. E aí vem Provérbios, capítulo de número 28 e o versículo de número 13, onde a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões, ele não prosperará. Ou seja, você escolhe se você quer permanecer na vida que você está vivendo ou não. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. E aqui está o amor de Deus se apresentando maior do que o erro, do que o pecado, do que a vida que você tem vivido, que você tem levado. Então, é questão de escolha. Você se tornar morto pelo pecado, como disse Romanos 6:23, destruído, como disse Romanos 3:23, ou confessar o seu pecado diante de Deus, reconhecer, sair debaixo da maldição e alcançar a misericórdia de Deus. O amor de Deus é maior do que o pecado que você cometeu. E por isso, Hebreus, capítulo de número 8, e o versículo de número 12, a Bíblia diz que Deus falou assim: porque eu serei misericordioso para com a sua iniquidade, e de seus pecados e prevaricações não me lembrarei jamais. É ou não é Deus maior do que o pecado, do que o erro
que você cometeu. Precisa você dar credibilidade para essa palavra e não acreditar em alguns ensinamentos que condenam, que tira a sua esperança de estar na presença de Deus. Existe um ditado popular: enquanto a vida, há uma esperança. E eu quero apresentar Deus para você em 5 qualidades de vida. Primeiro, Deus. 5 coisas que Deus representa na sua vida. Primeiro, Deus representa amor. Deus é amor. João 3,16 já diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo de número 5 e o versículo de número 8, a Bíblia diz: mas Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecador, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Esse é o amor de Deus para conosco. A segunda coisa que eu quero apresentar Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, é que Deus é perdão. Não importa o que ele fez, não importa a vida que ele levou, mas Deus, ele é perdão. Isaías capítulo de número 43 e o versículo de número 25, a palavra de Deus diz que Deus, ele é perdão. Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembrarei jamais. Eu te perdoo. Deus é perdão. A terceira coisa que eu quero apresentar para você é que Deus é misericordioso para com a minha vida, para com a sua vida. Deus é misericórdia. O que é misericórdia? É Deus nos libertar da escravidão do pecado que nós estava ou estamos vivendo. Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 4, a Bíblia diz que Deus diz assim: mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor com que nos amou. O amor de Deus, de João 3,16, a Bíblia diz que ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor com que ele nos amou. Deus tem misericórdia da minha vida, Deus tem misericórdia da sua vida, porque ele nos ama. Então Deus é amor, Deus é perdão e Deus é misericórdia. A quarta coisa é que Deus é graça. Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 5, a Bíblia diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas e delitos de pecado, nos vivificou juntamente e pela graça nós somos salvos. Entenda essa situação, entenda o quanto Deus é misericordioso para conosco e que a sua bondade, a sua graça, ela permanece por nós. Nenhum de nós merecia salvação, mas a Bíblia diz que pela sua graça nós somos salvos. Graça é favor imerecido. E a quinta coisa que eu quero apresentar é Deus na vida de um ser humano, é que Deus é salvação. Deus é salvação. Miqueias, capítulo de número 7 e o versículo de número 7, a Bíblia diz, Deus falando assim: eu porém esperarei no Senhor. O profeta falando: eu porém esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus, Ele me ouvirá e me salvará. Então, entenda que Deus é salvação. Primeiro, Deus é amor. Segundo, Deus é perdão. Terceiro, Deus é misericórdia. Quarto, Deus é graça. E quinto, Deus é perdão. Não importa o que você fez, não importa a vida que você levou, o que você está vivendo, mas se hoje você acreditar que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, o meu conselho bíblico aqui é o de Atos capítulo 16 e o versículo de número 31. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia nisso. Só Jesus salva. 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 4, meu amigo.
O desejo é que Deus, que todo homem, toda mulher seja salvo. Mas o versículo de número 5, ele diz que há um só intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Jesus salva. Não tem Maria, não tem João, não tem José, não tem Francisco, não tem Sebastião. Só Jesus salva. A Bíblia diz só ele salva. Atos 4:12 diz que não há outro nome dado entre os homens do qual possa ser salvo. Só Jesus salva. 1 Pedro 3 e o versículo 18, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu uma só vez, o justo pelo injusto, para nos salvar, para nos perdoar e para levar-nos até Deus. Ou seja, ele pagou o mais alto preço, como prova do amor de Deus pela minha vida, pela sua vida. Que isso prova que o amor de Deus é maior do que o pecado que você cometeu. Por isso, meu amigo, minha amiga, o meu conselho para você é Atos 2:21. Saia dessa tristeza, saia dessa angústia, saia dessa depressão, pare de acreditar nessas hipocrisia, heresia que você já está condenado, que não tem mais uma chance, mais uma oportunidade de vida. Deus é Deus de oportunidade, e se agarre com Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 21, que diz que todo aquele que invocar a Jesus, esse será salvo. A Bíblia está dizendo no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15, que digna é esta palavra esta palavra de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todo o pecador, do qual eu sou o principal. Então, para que isso aconteça, é necessário que você aceite, viva e obedeça Atos 3:19. Arrependei-vos, crede no Evangelho, arrependei-vos, convertei, para que viva o tempo do refrigério e tenha a presença de Deus. Você precisa se arrepender. Se arrepender é reconhecer que errou. Você precisa se converter. Se converter é mudança de vida, para que você tenha a presença de Deus e viva as promessas ao tempo de refrigério de Deus na sua vida. Se você está me perguntando o que fazer, pastor, Romanos 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O amor de Deus é maior do que o pecado que você cometeu. Ele te perdoa, ele te salva. Deus não abre livre acesso ao pecado, mas 1 João capítulo 2, o versículo de número 2, a Bíblia diz: meus filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, tem um advogado perante o Pai, esse é Jesus Cristo, o justo para perdoar. Corra para Jesus e ele vai perdoar o seu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Versículo de número 7 de 1 João capítulo 1 diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aceite o que está em Provérbios 28:13. Aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, ele não prosperará, mas aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia de Deus sobre a sua vida. O